Quer saber qual que é o maior mito da alimentação infantil? Eu acho que esse é campeão. Insiste que uma hora ele come. E aí, junto com esses mitos, vem os submitos, né? Oferece 15, 20, 30 vezes, uma hora seu filho vai comer. Muda a forma de preparo que desse jeito ele come. Ou faz um desenho no pratinho, porque aí vai ficar bonito e o seu filho vai se interessar. Ah, uma hora ele vai comer, bobo. Ih, fulano também era assim. E aí, quando virou adulto, comeu. Gente, nada disso vai funcionar. Simplesmente insistir não vai fazer o seu filho comer, tá? E eu vou te contar agora por quê. Mas, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, porque todas as semanas tem conteúdo de valor para poder te ajudar a melhorar aí a relação do seu filho com o alimento, fazer ele comer bem de tudo. Então, vem comigo aqui. Que nós vamos falar sobre esse mito que, inclusive, gente, eu já ouvi de muitos profissionais. Infelizmente, não é só a classe leiga, vamos dizer assim, que fala isso. Profissionais orientam, né? Muda a forma de preparo, insiste, uma hora essa criança vai comer. E, inclusive, existem números na internet, números mágicos, que falam assim, é 15 vezes. Ah, não, antes de oferecer 17 vezes, você não pode falar que o seu filho não gosta. Gente, não existe número mágico. Simplesmente não existe. E não existe também, sabe, uma outra coisa? Ficar mudando a forma de preparo sem estratégia, esperando que essa criança coma. Gente, se não comeu cru, não adianta fazer cozido. Não é isso que vai fazer a diferença para o seu filho comer. Você pode fazer cru, cozido, assado, na churrasqueira, na airfry, do jeito que você imaginar. Sem estratégia, simplesmente não vai funcionar. E aí, como eu falei, né, que muitos profissionais já falaram isso, comenta aqui pra mim se você já ouviu isso de algum profissional ou mesmo de uma pessoa que não seja profissional, se você já sofreu com isso, né, se você já imaginou que seria assim, que você ia melhorar a aceitação de alimentos do seu filho, me conta tudo isso aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em saber como que funciona pra você. Gente, esse raciocínio de insistir um monte de vezes até faz um sentido, né? E quem me acompanha já me ouviu falar em algum momento que a gente precisa dar oportunidade para a criança e que é a partir da oportunidade que ela vai aprendendo. Ou seja, quanto mais oportunidade eu der, mais o meu filho vai aprender. Então, eu vou insistir, insistir e insistir. Ok, como eu falei, tem um raciocínio, gente. Mas não é simplesmente ficar oferecendo esse alimento sem estratégia. Assim como também não adianta simplesmente mudar a forma de preparo para que o seu filho coma. E eu vou te mostrar agora, então, o que você precisa fazer. Gente, sim, você pode oferecer algumas vezes, você precisa oferecer algumas vezes. Na maioria das vezes, uma criança seletiva ela não vai aceitar aquele alimento de primeira, porque o paladar dela precisa estar acostumado, alfabetizado. Só que não é simplesmente você colocar no prato para que o seu filho coma. Você precisa começar aproximando o seu filho do alimento. E essa aproximação, ela vem antes de colocar no prato. E é aqui que está o pulo do gato. Porque quando a gente está insistindo, essa nossa insistência no momento da refeição, isso pode causar uma pressão na criança que, ao invés de aproximar, vai distanciar essa criança ainda mais do alimento. Aquela criança vai tomando ainda mais birra, sabe? E vai perdendo o desejo, a motivação. Quantos de vocês não gostam de algo que foram obrigados a fazer? Seja comer, enfim. Eu tenho vários exemplos meus aqui, eu garanto que você também tem algum exemplo para dar. Então não é assim que você vai ajudar o seu filho a ter motivação, desejo em comer aquele alimento. E aí, gente, ao invés de você simplesmente colocar no prato, comece aproximando o seu filho antes do momento da refeição, sem que exista a expectativa de que ele coma, e assim o seu filho vai se sentindo mais tranquilo, mais confortável em dar o próximo passo rumo a experimentar, a comer aquele alimento. Por exemplo, pessoal, vamos pegar uma maçã.
Vamos supor que o seu filho não coma maçã e que você quer que o seu filho coma maçã. Você vai simplesmente dar a maçã para o seu filho comer? Não. Você pode começar essa aproximação contando uma história totalmente fora do contexto da alimentação, tá, pessoal? Isso é importante. Em um momento aí de lazer, de brincadeira, no momento que você for colocar o seu filho para dormir, não sei. Mas fora do contexto da refeição, você vai contar a história da bruxa que deu uma maçã envenenada para Branca de Neve. E aí você começa a perguntar para o seu filho coisas que desperte a curiosidade. Filho, será que a Branca de Neve comeu essa maçã? E o que será que ela sentiu? Será que essa maçã era dura? Será que essa maçã era azeda? Será que essa maçã que a Branca de Neve comeu era verde ou vermelha? Enfim, envolva o seu filho naquela história para que ele comece a pensar, a mergulhar de fato naquela história. Tudo isso vai aumentar o interesse e lá na frente isso vai fazer um sentido. Vou te contar daqui a pouquinho por quê. E aí, gente, despretensiosamente, como quem não quer nada, em outro momento, numa outra brincadeira, vocês vão pegar a massinha vermelha. Você vai colorir um desenho, e não precisa ser desenho de maçã, não. Você pode colorir um coração. E aí você vai escolher qual cor? Vermelho. Mas você vai falar, olha filho, vermelho da cor do coração? Não. Você vai falar, olha filho, vermelho da cor da maçã. Será que era dessa cor que a Branca de Neve comeu? Entende? Você vai fazendo as conexões. Depois vocês vão ao supermercado e eis que lá tem o quê? Uma maçã. E aí você faz mais uma vez a conexão com a história. Pega a maçã. Filho, essa maçã tá muito durinha. Será que foi essa daqui que a Branca de Neve comeu? E aí tudo aquilo que eu falei para vocês irem despertando de interesse aí na cabecinha do filho de vocês, vocês vão fazendo conexão com isso ao longo do tempo. Isso, gente, é aproximar a criança do alimento. Isso sim é fazer com que essa criança tenha curiosidade, motivação e não simplesmente colocar ali e ficar insistindo, come, 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 insistindo 1000 vezes. Isso funciona muito bem com a gente, né? O marketing sabe fazer isso de uma forma muito genial. Quando a gente está assistindo um filme, num contexto totalmente diferente à cena, e lá no fundo aparece um outdoor da Coca-Cola, aparece uma propaganda da Ruffles. A cena não tem nada a ver com aquele alimento, mas você viu essa imagem lá atrás, aquilo ficou registrado no seu subconsciente. Quando você vai ao supermercado, você vê aquele alimento lá do filme e você tem vontade de comer. E quando a gente vai fazendo isso com a criança, a gente está fazendo a mesma coisa, tá? Além disso, gente, a gente vai fazer também o que eu chamo de gradualização da oferta. Gente, não é simplesmente insistir. Já contei para vocês que precisa ter estratégia, ok? Já aprenderam a aproximar. Mas como que você vai oferecer esse alimento sem insistir, mas com a técnica certa, aumentando muito as chances do seu filho aceitar? Gente, primeira coisa, partir do que o seu filho já come, sempre, tá bom? Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da maçã para a gente poder continuar aí nesse raciocínio. Se o seu filho ainda não come maçã, mas ele gosta de banana, você simplesmente não vai pegar a banana e pensar assim, ele já come uma fruta, agora eu vou colocar outra e vou insistir que ele vai comer. Pensa nas características da banana. Ela é bem diferente das características da maçã. Embora as duas por dentro sejam brancas, uma é mais durinha, a outra é bem macia. Uma tem um sabor um pouco mais azedinho, né? A maçã, por mais que ela seja doce, ela não é tão doce quanto a banana. E aí a gente tem que pensar nas características desse alimento para a gente poder, de fato, oferecer com essa estratégia e fazer com que a criança deseje comer. Mas, ao invés de você só oferecer a maçã para o seu filho ficar insistindo ou esperando que uma hora ele vai aceitar, você vai começar da banana e ir caminhando rumo à maçã. Como você vai fazer isso? Você pode, por exemplo, fazer uma preparação que o seu filho já goste, usando a banana, e se você convidar o seu filho, envolver ele nesse preparo, vai ser maiores ainda a chance dele aceitar. Então, você faz um bolo de banana, por exemplo.
E aí você vai fazer o bolo de banana, que é a fruta que ele gosta, né? Ele gosta de bolo, ele gosta de banana, ótimo, faça o bolo de banana. E aí depois, filho, mais uma vez, gente, vai estimulando aí que o seu filho se envolva com aquilo, de forma que ele tenha curiosidade para descrever. Filho, esse bolo ficou macinho, ficou tão docinho, né? Será que ele ia ficar também tão docinho com a maçã? Enfim, vai convidando o seu filho, você já começou a aproximar ele lá atrás? Vai convidando o seu filho a perceber ou a tentar descobrir qual seria a semelhança e a diferença. E aí, gente, você pode também usar algum componente desse bolo para trazer segurança para o seu filho. Por exemplo, no bolo de banana você pode colocar um pouquinho de canela. E depois você vai convidar o seu filho a colocar canela em outros alimentos, inclusive na maçã. E você vai convidar o seu filho a refletir se a canela, quais são as características, quais são as diferenças, quais são as semelhanças da canela na banana e da canela na maçã. Você pode também colocar a maçã em preparações que o seu filho já aceita, né? Se o seu filho já gosta de uma farofa, vamos supor, seu filho gosta de farofa, você faz uma farofa com a banana, lembra que a banana é o alimento que ele gosta? Nesse exemplo que eu tô dando, é a fruta que ele come. Então faz a farofa de banana. E depois, filho, vamos testar agora com a maçã da Branca de Neve. E vai sempre voltando lá na historinha que você contou para o seu filho. É isso, gente. Isso de fato é insistir, né? De fato é oferecer mais de uma vez, porque sim, a criança precisa de mais de uma oferta para aprender a gostar daquele alimento, mas tem que ter estratégia. E a estratégia é fazer aproximação e fazer sempre uma ligação com aquilo que o seu filho já gosta, já aceita, tá bom, gente? Não é simplesmente oferecer 1000 vezes e nem é simplesmente falar assim, ai, Mi, eu vi lá o seu vídeo, eu já dei a maçã picada, eu já dei a maçã com casca, eu já dei a maçã sem casca e ele não comeu. Não é assim. Tenha estratégia. Saiba aonde você está, de onde você está saindo e onde você quer chegar. E o ponto de partida é sempre o que o seu filho já aceita, tá bom? Gente, gostou dessa dica? Dá um like aí e me deixe saber que isso de alguma forma foi útil para você. É isso, eu espero de coração que essa estratégia possa te ajudar aí a ampliar. Eu dei o exemplo aqui da banana, da maçã, mas que você possa aí pensar naquilo que o seu filho gosta e ir caminhando para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja inserir na rotina alimentar dele, tá? Gente, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo de 6 dicas para ajudar o seu filho a comer frutas, verduras e legumes. Eu vou deixar ele aqui para vocês. Assista ele lá, tá? E se de alguma forma eu te ajudei, não se esqueça de curtir aqui, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar essa mensagem para que juntas a gente consiga ajudar mais crianças aí a se relacionarem bem com o alimento, comendo bem e com prazer.